Boa noite, professor. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto, o organizador automático, né? Ele consiste em organizar arquivos soltos que você tem no seu Drive e basicamente você vai selecionar uma pasta e ele vai jogar os arquivos lá separando por categoria. Vale lembrar que a gente tinha outra proposta a princípio, que era sobre o vetor de propostas políticas que indicavam um candidato que favorecesse com as suas opiniões que você respondia diante de um questionário. Só que a gente teve muito problema com a IA nessa geração, nessa associação, né, porque eram muitos candidatos, só para a Câmara dos Deputados já foram 4.800 proposições que a gente estava colocando no banco de dados. E para os demais que fossem agregar, né, de fato, o projeto ficou muito pesado e a gente não estava conseguindo, virava dia e não estava conseguindo carregar o database inteiro. Então, por medo de não ter o tempo suficiente, a gente optou por seguir por esse outro projeto que fosse que não dependesse tanto de muita informação assim. Enfim, seguiremos agora com a apresentação do nosso código e em seguida, por último, a demonstração. A gente vai mostrar ele em funcionamento. Para facilitar, eu já peguei o arquivo em versão executável, que foi o que a gente decidiu fazer com ele aqui. Ao executar ele, a gente vai ver aqui que ele vai abrir uma janela no centro da tela com o botão de escolher a pasta. A gente vai escolher. Pro exemplo, eu vou escolher a pasta de downloads mesmo. Vou deixar ela aqui aberta. Aí já está até aqui selecionada ela, né? Pronto. Aí ao clicar você vai ver que vai aparecer um alerta que teve sucesso e os arquivos todos vão sumir, vai tudo para uma pasta cada um. Bom, vamos lá. Pasta organizada com sucesso. Aí aqui a gente pode ver que cada pasta tem uma coisinha diferente. Código, um código em Python, compactados, o zip e assim vai. Boa noite, professor. Dando início aqui do nossa aplicação aqui, eu vou falar sobre os importes que fizemos aqui. Primeiro é o OS, que ele faz o Python acessar diretórios do Windows. O segundo é o Shuttle, que faz ele fazer ações tipo mover, copiar do Windows. O Custom Tkinter, que é a biblioteca que faz a gráfica, a visualização gráfica, estilização da nossa aplicação, e o Tkinter que faz abrir o message box. Aqui no Requirements fazemos o Python Styler, que faz o Python virar exe, e o curso de Tkinter, como eu já falei já. Boa noite, professor. Já vou explicar aqui a segunda parte aqui. Basicamente, nessa parte será aberta uma função chamada organizar arquivos, que leva o parâmetro pasta-alvo. Dentro da função, basicamente nós vamos definir uma variável que se chama conteúdo, e ela basicamente é uma lista de diretórios na pasta-alvo. Depois vamos abrir também um dicionário chamado categorias, aqui, com as extensões e seus respectivos valores, né? De acordo com o tipo de arquivo. Como, por exemplo, aqui em imagens, o JPG tem o valor imagens, e em documentos, por exemplo, PDF tem o valor documentos, aqui em áudio e vídeo, MP4 tem o valor vídeos, e por assim por diante. Bom, aqui nessa parte a gente vai abrir um loop com for item em conteúdo, sendo o conteúdo a lista do diretório. E a gente vai abrir uma variável chamada caminho antigo, que vai pegar o join, né? Então vai juntar o caminho da pasta-alvo com cada item da iteração do loop. E se for um diretório, o item, ele vai pular porque a gente não quer criar uma pasta com pastas dentro. Aqui a gente está separando o item com um nome e uma extensão. Então a gente separa o nome e o ponto, a extensão. E aqui a gente vai criar o nome da pasta nova, que vai pegar as categorias, o dicionário de categorias, com a função de get.
e vai pegar a extensão .lower, porque para lidar com erros de caso seja um PDF, um ponto PDF com tudo maiúsculo, ele vai para minúsculo e encaixa o dicionário aqui, ó, porque o dicionário está em minúsculo. E se não, o padrão está setado para outros, porque caso não tenha no dicionário, a gente botou isso para lidar com essas exceções. O caminho da pasta nova vai ser também um join da pasta alvo com o nome da nova pasta, que a gente viu ali que a gente vai pegar no diretório, no dicionário. Se o caminho não existe da pasta nova, ele vai fazer o caminho dela, então ele vai criar a pasta nova. E logo depois, o Shutil, que é o dicionário, a biblioteca que vai mexer realmente com os arquivos, ele vai mover do caminho antigo para o caminho da pasta nova, assim criando as pastas novas com seus arquivos organizados. Right. Boa noite, professor. Meu nome é Pedro. Agora eu vou apresentar minha parte aqui no trabalho. Nós definimos uma segunda função aqui que é chamada acionar organizador, que é esse organizador de arquivos aqui, na qual a gente define uma variável, né, chamada pasta escolhida, que é essa aqui. E aí, depois que a gente seleciona essa pasta escolhida, vai abrir uma janela com um explorador de arquivos para selecionar a pasta alvo, né? Que no caso é a pasta que a gente vai escolher ali no caso. Quando a pasta ali for escolhida, a função organizar arquivos vai ser chamada e o programa irá ser executado e uma janela alerta, né, irá aparecer falando pasta realizada com sucesso, que no caso é essa mensagem box aqui. Sucesso, pasta organizada com sucesso. Bom, professor, me chamo Paulo Vitor, agora eu vou explicar. Aqui nessa parte, começa a parte gráfica da biblioteca Custom T15. O System, ele vai mostrar o modo escuro ou claro do sistema, de acordo com o sistema. E a parte de baixo, a cor tema da tela. Aqui, vai chamar uma variável com a janela com valor, logo depois o título da variável. Aqui nós temos a largura e a janela da tela em pixels. Aí vamos pegar duas variáveis com a largura e a altura da tela do computador inteira e vamos configurar a posição x e y para a diferença das metades da largura e altura da tela, aqui nessa parte. Que na função do geometry vai indicar o centro da tela. Boa noite, professor. Meu nome é Pedro Arthur. Eu vou estar explicando um pouco da nossa base visual e como a aplicação está funcionando. Nós começamos na linha 69, definindo nossa janela resizable como false, tanto para a altura quanto para a largura, justamente para o usuário não poder definir e redimensionar ela, assim sempre garantindo a interface que nós planejamos para a nossa aplicação. Na linha 72 e 73 abaixo, nós criamos um frame, que é basicamente um painel onde vão ficar a maioria dos nossos elementos dessa janela principal da nossa aplicação. E definimos aqui a posição dele. Na linha 75 e 78, nós criamos um título, posicionando ele dentro desse painel para poder mostrar o que é a nossa aplicação. Ficou o organizador automático, definimos a fonte dele, o tamanho, colocamos em negrito para poder dar um destaque para a fonte, justamente quando o usuário abrir e poder visualizar, e posicionamos ele. Para finalizar, na linha 80 a 84, a gente cria uma descrição para acompanhar o nosso título, que é selecione a pasta bagunçada e deixe o programa organizar tudo por categorias. Aqui nós usamos o /n para forçar uma quebra de linha e justamente deixar melhor o visual para o nosso usuário final, né? Ficando mais esteticamente agradável. Definimos a fonte padrão que nós usamos para a aplicação, um tamanho um pouco menor, centralizamos esse texto e posicionamos ele ao decorrer do nosso frame. Boa noite, professor. Meu nome é Leonardo. Eu vou dar sequência aqui no nosso código, já com o botão iniciar, né? A gente declara ele como um botão clicável, de fato, né? E insere o texto escolher pasta nele. E em seguida tem o parâmetro que é o mais importante, assim, de fato, do botão, que ele retornar a função acionar organizador de arquivos.
E aí a gente também formata ele, configura a fonte, tamanho e demais detalhes. E também altera aqui, pode perceber, a gente altera o cursor também para o cursor 2 para mostrar que é um local de interação, né? Facilitando a experiência do usuário. E aqui a gente segue para o final, que é o final do apresentável, digamos assim, do visual, que é o rodapé, exibindo a versão da nossa aplicação. Também aqui configurações de formatação, como cor, né? Ficou cinza para não ficar tão notável também, porque é uma informação que não é muito relevante para tomar um destaque na tela. E por último aqui também a gente configura a distância também para não ficar colado na borda de baixo e não ficar esquisito. E por último é a janela main loop que vai tornar a aplicação a dar o boot novamente e seguir o ciclo de uso da interface, né? Sem ela, senão a aplicação ia fechar do nada, enfim, a gente ia ter aquela inconsistência. Então, é isso. Aqui a gente encerra o código e tá aí.